Estamos começando mais um JQCast. Eu sou a Emília Andrade. Eu sou Yasmin Vitória. E hoje vamos falar sobre o abuso e a exploração sexual no Brasil. Bom, eu primeiro queria falar sobre a diferença entre abuso e exploração. Que, apesar de ser uma coisa que, na minha perspectiva, deveriam saber, tem gente que não sabe. Abuso é qualquer toque, qualquer relação sexual não consentida. Já a exploração é atos sexuais que tragam alguma coisa de valor. Algum benefício. É. E é isso. Continua, Yasmin. Eu não sei mais o eu queria... 70% das vítimas são crianças e adolescentes. O que mostra a desinformação sobre esta área de educação sexual e essas coisas. Porque, tipo, pensa aqui comigo. Se a pessoa tá na escola ou a pessoa tá ali, tipo, começo do ensino médio, porque na minha visão também, sei lá, chegar no 6º, 7º ano falando sobre educação sexual é um negócio meio cedo. Aí, tipo, chega lá, 9º ano, 1º ano do ensino médio. Chega uns guri de 15, 16 anos, não sabe botar uma camisinha, não sabe fazer nada. Aí começa a fazer coisas indevidas. Tipo, muitas das meninas, pelo menos o que eu já presenciei, que eu já vi, tinha meninos passando mão na bunda em partes de meninas, achando que era brincadeira. Se tivesse a informação, e as meninas também tivessem informação, saberia que aquilo ali era abuso, ou teriam noção de que aquilo não se deve fazer. Teria senso também. Sim. Mas é isso. Realmente é muito importante ter o conhecimento com relação tipo, a educação sexual, na verdade. Eu acho que deveria ser um pouco mais cedo, na verdade, amiga. Tipo, para as crianças, que nem tem muitas escolas, muitas áreas de ensino que fazem com que a criança perceba, tipo, tem dinâmicas, sabe? Tem dinâmicas em que, por exemplo, um professor pega uma boneca, sai fazendo marcações com cores. Não sei se a galera já viu isso, mas faz marcação com cores de locais onde podem ser tocados ou não. E o que a criança deve fazer nessa situação. Se, tipo, ciclano tocou em um canto que não pode, que a professora me ensinou, e a criança tem que ensinar a criança a chegar e falar para os pais também. É muito importante isso. E a criança não sabe, a criança, acho que é besteira, não vou falar. Não vou falar, é besteira, tá brincando comigo, ou coisa do tipo. O meu próprio estudo me contradiz, porque, tipo, isso que você falou é muito verdade, tanto que 70% das pessoas que são, como eu já falei, 70% das pessoas que são violentadas são crianças e adolescentes. Aí, tipo, é uma coisa que deveria ser... É porque, tipo assim, eu pensei na hora que eu estava falando, lá no infantilzinho deveria ser falado, deveria ser induzido. Já tivesse o pirralho tivesse maior, como eu falei, 15, 16 anos, tivesse uma conversa franca. Porque, tipo, no prézinho, no infantil, a gente induz, a gente fala, a gente mostra, obviamente de um jeito educativo, de um jeito que jeito não... bem didático. Didático. Aí chega, tipo, como eu falei, no primeiro ano, bota um bando de adolescentes numa sala e faz uma conversa franca, tá ligado? Sim. Até mesmo como denunciar, que tem gente que não sabe. Como abrir, tá ligado? Porque esses 70% que eu falei são de dados que, tipo assim, podem ser muito maior. Porque não é dados certos. Sim. Porque tem gente realmente que não denuncia. Há muitos casos ocultos. Exatamente. Acredito eu. Que, tipo, é uma coisa que acontece muito. E eu lembrei agora de uma coisa que eu vi, que eu lembrei, é da história. Eu lembrei do Brasil Colônia, que as indígenas eram muito abusadas e exploradas por conta de não ter dinheiro e da época também, né? Porque Brasil Colônia, sim, o branco chegava mandando em tudo e ou elas se submetiam àquilo ou elas eram violentadas também. Aí eu acho que isso
meio que se reflete até hoje. Inclusive, um caso que explodiu muito recentemente foi da Ilha de Marajó, né? Exato. Que as crianças estavam se vendendo sexualmente para conseguir, tipo, o básico do básico, tá ligado? O que mostra também a precariedade que tá tendo hoje em dia para as crianças precisarem fazer isso, tá ligado? Sim. E tipo, o mais. A maior parte da hipocrisia, né? É que mesmo sabendo que, querendo ou não, também é uma culpa do governo estatal lá, as mães também botam as filhas para fazer isso, sabe? Tipo, as mães simplesmente botam os seus filhos para ganhar aquele dinheiro para conseguir vamos dizer assim, o alimento, né, para casa, tal, ou qualquer outra despesa. E tipo, não liga, não deu a mínima para isso. Sim. E a gente também tem que dar muita visibilidade às ONGs. Porque tem muita ONG que, tipo, não é nem licenciada, que nem recebe, tipo, ajuda do governo ou de outros lugares, que ajudam pessoas, pô, que acolhem vítimas e fazem, tipo, realmente tudo preciso para dar apoio àquelas pessoas. E muitas das vezes ajudam a encontrar e a... Como é que fala? E a... Meu Deus, esqueci a palavra. E a justiça. Botar a justiça o violentador, tá? Sim. Né? E é realmente uma coisa muito necessária. Apesar de ser uma coisa muito falada, não é muito ensinada, tá ligado? Ah, fora que tem também as pessoas que botam a culpa na vítima, né? Exato. Que isso é um absurdo tão grande que, ó Deus. Assim como violência sexual, por exemplo, que também é um tema que está dentro, né? Que dizem que o crime, a culpa do crime é sempre da vítima, seja por roupa, seja por horário, o local onde ela está, enfim. Sendo que nunca é culpa da vítima, né? Isso não tem nada a ver a roupa, não tem nada a ver a pessoa, que às vezes também tem questão de etnias também, né? Em questão de etnias. Então, tipo, é uma coisa que está dentro do campo que não tem nenhuma noção, não faz nenhum sentido. Uma coisa que também me volta de novo ao Brasil colônia, a época da escravidão, e que Tatiana fala muito sobre o quanto as mulheres negras eram sexualizadas antigamente. Aí, tipo, mostra também que o fácil acesso à pornografia também encadeia muito isso, porque muitos abusadores, muitos violentadores têm, né, aquele fácil acesso e vai replicar. Sim. A mulher, ou, enfim, a pessoa querendo ou não, ele quer replicar aquilo. Então é uma coisa que, apesar de pornografia ser crime, é uma coisa que tem de muito fácil acesso. Aí desencadeia uma coisa. Sim. Aí tem, nesse fato de tipo pornografia, tem também, eu não sei se tá ligado, mas eu acho que é mais voltado pro lado da exploração, né? Que é também no meio virtual. No meio virtual também. Tanto a exploração quanto o abuso em si. É voltado pro meio virtual também. Que tem o fato de que tem meninas ou adolescentes, enfim, que ganham uma renda vendendo certas coisas para colocar algo dentro de casa também. Eu conheço um caso de uma menina que ela engravidou com 16 anos e foi expulsa de casa. E o meio que ela conseguiu de se manter foi através de expondo fotos, que foi pelo OnlyFans. Foi o meio que ela conseguiu sobreviver, que ela conseguiu dar o sustento dela e da filha dela. Porque, poxa, uma menina com 16 anos, não terminou ensino médio, não tem nenhuma base, é expulsa de casa e tem que botar o alimento ali, tem que sobreviver do jeito que ela achou. Isso, na minha perspectiva, também é um meio de exploração sexual. Sim. Aí, e é aquilo. Isso é um caso. Eu tenho certeza que tem muitos outros de pessoas que entram nesse meio para botar comida dentro de casa, porque, gente, é o que tá tendo. Emprego não tá sendo para todo mundo e muita gente não tem como estudar até terceiro ano, até ensino superior, para poder arranjar trabalho. Sim, e a maioria dos trabalhos hoje em dia, eles exigem, né,
tá exigindo agora até o ensino médio completo, ter algum curso. Então, tipo, tá realmente muito difícil. E tem pessoas que usam esse meio de exploração sexual, de vender as coisas para ganhar algo para dentro de casa, ou enfim, para sustentar outras pessoas também, né? Ou Sim. trabalha numa coisa, aí aquilo não é o suficiente E complementa e a renda. complementa com isso, né? E apesar da gente ter, né, algumas. A gente ter a Delegacia da Mulher, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para defender essas pessoas, nem sempre é 100%. O que a gente vê também é pessoas fazendo vingança com com as próprias mãos, né? De mulher. Inclusive, voltando a um caso que teve de uma mulher que esfaqueou, eu não lembro quem era, mas era um parente dela que abusou da filha dela. Foi o irmão dela. Ah, eu vi esse caso. E ela Que simplesmente a mãe cortou o cortou órgão genital do irmão de 13 anos. Ou não, aí nada, é 13 anos, minha gente. Eu acho que isso reflete também na educação não na sexual. educação sexual, eu queria falar, porque, tipo, ele aprendeu aquilo em algum lugar, Sim. todos sabemos. E a, o fato dele querer começar a vida sexual tão cedo, porque 13 anos é um pré-adolescente, é cedo. E foi na pornografia, na minha visão. Porque ele teve acesso àquilo em algum lugar. E ele querer replicar numa criança, porque era uma criancinha, tinha o quê? Tinha meses de vida, tá ligado? Então eu acho que voltando à pornografia de muito fácil acesso, traz isso, entendeu? Sim. Aí tem os órgãos, tem a Delegacia da Mulher, a delegacia em si, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e tem gente que tem casos que nem sempre, eu nem sempre é 100% eficaz. Tem gente que vai lá e vai justiça com as próprias mãos. Eu já vi diversos casos de pessoas que fizeram justiça com a própria mão. Ah, Não. não. Sabe outro. Acho que uma coisa que. Outra coisa que desencadeia é pessoas vulneráveis, como crianças, bebês, pessoas de rua, Sim. são os principais alvos. São os alvos E, mais fáceis. sim, e os traumas que a pessoa leva para a vida são tantos, tipo, psicólogo, a pessoa fica traumatizada psicologicamente, a pessoa fica, Tem os sinais, né? De, tipo, quando uma pessoa está sim, sofrendo um abuso ou uma exploração sexual. Tem vários sinais, como perder apetite, não tem vontade de comer nenhuma. Muda drasticamente o estilo de roupa também, sim, né? Tem também, pô, qualquer coisa se esconde, mudança de humor, tem crises de ansiedade ou crises de raiva, sabe? Isso tudo são coisas que são geradas do abuso ou da exploração sexual. fora que afeta muito a autoestima da pessoa. Sim, também. Muito, porque, tipo, a pessoa, vamos supor que a menina ama a roupa apertada, roupa curta. Para completamente de vestir aquele estilo de roupa. A menina começa a se sentir feia por não estar usando o que ela gosta. A gente afeta em tantos aspectos. Começa a se reprimir de diversas maneiras. A se sentir culpada por aquilo, né? Pela roupa que tá Exatamente. usando e pelo que aconteceu também. E a culpa é um bagulho que destrói muito. Então, deveria ser mais. Como é que eu posso dizer? Mais falado, não na questão de tipo, só falar. Ser feito mais coisas. Porque, como a gente voltou ao início, educação sexual é uma coisa que ajudaria muito, muito. E outra, falar com. Caso você veja a menina que era toda dita pela sociedade como exibida. Exibida não é a palavra certa, mas tipo, se mostrava demais, que usava roupa colada. Aquele. Esqueci a palavra agora. Aquele estereótipo de pessoa que as meninas acham que é vulgar. Achei a palavra. Muito vulgar.
se reprimiu, é uma pessoa que tem que se puxar de lado e conversar. Porque, como ela falou, são sinais que deixam mais evidentes, tá ligado? É um negócio que realmente a gente deveria mais prestar mais atenção. Exato. E outra, o fato de julgar. Gente, não julgam a pessoa que não tenta achar motivo na vítima. Porque a pessoa já tá, como a gente falou, já tá abalada psicologicamente, já tá com todos os traumas possíveis que um abuso, uma violência sexual, uma exploração sexual possa trazer. Aí a pessoa começa a dar pitaco, a tentar achar motivo na vítima. Gente, isso é uma coisa cruel demais. Aí isso vem. Independentemente da situação, né? Como na exploração que muitos fazem, tipo, escolhendo ou não para ter uma renda, né? Para ter algo para si ou para alguém da família da casa. Às vezes a pessoa nem tem escolha, é o que ela tem que fazer e pronto. Aí, tipo, quando chega na rua, descobrem que essa pessoa faz vídeos ou fotos, como eu falei no aplicativo lá. Aí descobrem na rua, ela começa a ser xingada de várias palavras desnecessárias. E foi tipo. E outra, voltando ao assunto da gravidez que você falou, que nem aquele caso da atriz que ficou grávida do fruto de um abuso e ela teve a criança, apesar de ser uma tortura, porque, gente, é fruto de um trauma seu. Tá crescendo na sua barriga uma criança que você não quer. Você não escolheu ter naquele momento, você não planejou aquilo, né? Você não planejou. Exatamente. Aí, mas ela seguiu com a gestação, porém ela doou a criança. E uma página de fofoca expôs todo o processo. Tentaram até achar o nome da criança. Gente, isso é de um absurdo tão grande. Porque a vítima passou por todo esse processo de ser abusada, de descobrir a gravidez do fruto desse trauma, de seguir com a gravidez, porque na minha perspectiva, ela ter seguido com a gravidez, mesmo com tudo, foi muito corajoso. Foi de um psicológico muito bom. Sim. Fora que a pessoa veio lá e expôs. Descobriram o hospital que ela teve a criança, exporam completamente o caso que aconteceu. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma coisa inimaginável, isso é desumano. E o fato de querer ir atrás da criança. Não tá deixando atrás da menina que fez. E aí o pessoal não queria que ela não fosse criança. Eu acho que era uma criança de 11 anos. Sim. Esse caso foi que uma criança de 11 anos foi abusada pelo tio e ela engravidou. Ela foi abortar a criança porque, gente, é uma criança de 11 anos que teve um filho fruto de um abuso. Primeiro, ela não sobreviveria ao parto, porque ela tem 11 anos. As chances dela sobreviver seriam baixíssimas. E outra, se ela quisesse ficar com o bebê, porque estavam obrigando ela, além de ter a criança, a ficar com o bebê, ela não amaria a criança, porque, gente, é fruto, como eu falei diversas vezes, é fruto de um abuso. Ela não amaria aquela criança, ela teria repulsa daquela criança. Porque é uma coisa que, na minha perspectiva, eu teria, tá ligado? Repulsa também, eu acho que é muito forte. Mas a pessoa não queria aquilo, tá ligado? Aí estavam forçando a menina a prosseguir com a gravidez, que poderia acabar com a vida dela, e criar a criança, que ela nem teria condições de criar a criança. Porque, como eu falei, ela tinha 11 anos de idade. 11 anos? Exatamente. E também tem aquele negócio, né? Tipo, vamos dizer que ela aguentasse, que ela fosse ter a criança e ficasse com a criança, como tu disse. Ela ia ter meio que um trauma daquilo, né? Ela ia olhar para a criança toda vez, ia lembrar do que aconteceu, ia lembrar que essa criança foi um fruto de um aborto, de uma relação que ela não quis.
E, tipo, a criança também ia se sentir culpada, sabe? E, poxa, não entendo por que eu sou tratado assim, porque minha mãe me trata diferente de tal pessoa ou dos meus colegas. Então, tipo, é uma coisa que também vale de cada pessoa também, de muita coragem de ter e de ficar também. Sim, e essa é uma corrente de traumas. A mãe ser traumatizada por ser abusada, por ter que ter a criança também ia ter traumas porque a mãe não ia gostar dela, a mãe não ia cuidar tão bem dela. Porque, gente, ao olhar para aquela criança, automaticamente a mãe ia lembrar do que aconteceu com ela, como a gente já falou algumas vezes. A criança não ia se sentir amada, porque forte e psicologicamente e emocionalmente seria essa mãe se ela conseguisse amar essa criança. Eu digo, é de uma coragem inexplicável. Aí seria. E como eu botei, gente, como é que essa criança ia conseguir sustentar essa outra criança? Ia ter que depender da família, muito. Tipo, há casos que elas ficam, né, com a criança. Por quê? Porque tem o apoio familiar. E quem não tem um apoio familiar, quem não tem uma renda, Quem não tem uma estrutura. Justamente, não tem uma estrutura, não tem uma renda, não tem uma família que apoie. Porque por mais que tenha... Fala, meus netos, voltamos, deu um probleminha aqui na câmera e etc. Então, voltando um pouquinho ao raciocínio. Tipo, como eu tava falando, volta a culpar, sabe? O indivíduo, a vítima, volta a ficar culpada, a ser culpada de todo acontecimento. Pois bem, tudo isso que a gente falou, ou melhor, contextualizando, o abuso, exploração sexual, violência sexual é um assunto muito abrangente. Então por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer interrogação, qualquer coisa que vocês tenham a falar, a complementar, vocês podem deixar aqui no comentário. E é isso. Beijos e tchau!